Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu já havia dito, esse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, ele é marcado com as parábolas. E é interessante que muitas vezes nós só interpretamos as parábolas dizendo o seguinte, que era uma forma mais simples de Jesus contar as histórias para que as pessoas pudessem entender. Mas é interessante que no Evangelho Jesus está dizendo justamente o contrário. Jesus respondeu diante da pergunta que foi feita: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A eles quem? Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, as autoridades religiosas do tempo de Jesus que estavam empenhadas em pegar Jesus em alguma situação para que ele fosse condenado, como eles queriam que Jesus fosse condenado à morte. Eles, na verdade, queriam matar. Então, Jesus agora, ele se utiliza das parábolas para que ele, falando, as pessoas possam entender e eles entendendo, eles não venham a condenar Jesus, porque Jesus, no caso, não estaria falando diretamente para eles. Jesus estava usando as parábolas como um meio para que as pessoas pudessem pensar e tirar as suas próprias conclusões. Porque como não havia chegado o momento de Jesus morrer e se deixar entregar nas mãos dele, Jesus precisava ainda continuar pregando, anunciando a boa nova até chegar o momento dele ser levado para a morte. Então Jesus falava deles por meio de parábolas. Eles ouviam, entendiam, no caso ali, o que Jesus estava falando, e, ao mesmo tempo, eles não podiam condenar Jesus em nada, porque Jesus não estava falando diretamente, falando, vocês fariseus, vocês doutores da lei. Vai chegar o momento que Jesus vai falar desta forma. Mas aqui tem um lado triste dessas parábolas, que Jesus vai dizer aqui, voltando lá no profeta Isaías. Deste modo,
se cumpre neles a profecia de Isaías. Qual? Havereis de ouvir sem nada entender. Havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam. De modo que se convertam e eu os cure. Aqui está a tristeza de tudo isso. Eles estavam com o coração totalmente fechado. Não adiantava Jesus falar. Mesmo Jesus falando, eles não queriam ouvir. Eles viam e não queriam enxergar, eles ouviam e não queriam ouvir. Ainda que eles não entendessem, e mesmo que eles entendessem, eles não queriam. No Evangelho de São Lucas, Jesus vai dizer que eles frustraram toda a obra de salvação que Deus tinha dado para ele. Não há salvação na nossa vida se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio do céu para nos salvar. Ele veio abrir a estrada que nós não podíamos passar de maneira nenhuma. Ele abriu a estrada para que nós pudéssemos passar e passar para a vida eterna e ganharmos a nossa salvação. Mas, infelizmente, as pessoas fecham o coração. Aqueles que fecham o coração à palavra de Deus, eles estão caminhando para um precipício. Eles entram numa situação de orgulho tão grande e de soberba tão grande que eles não querem aderir à salvação que vem por meio de Jesus Cristo. E o destino é a perdição eterna. Eu não sei se na sua família tem pessoas que elas estão tendo toda a oportunidade de ouvir Jesus que está dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflito. Vinde a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas elas estão tão voltadas para as coisas deste mundo que elas não abrem o coração. No capítulo 3 do livro do Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearei convosco. Essas pessoas não querem abrir o coração. Jesus está batendo, batendo, batendo e elas não querem abrir o coração. Aqui eu quero até tirar o peso das costas de algumas pessoas, porque tem pessoas que estão dizendo assim que os seus não estão se convertendo porque eles não estão sendo fortes o suficiente, porque eles não estão usando de convencimento suficiente. Não, não é isso. E tem aqueles outros que dizem assim: ah, tal pessoa não se converteu porque Deus ainda não quis. Não, mentira. Deus quer a conversão, Deus quer a salvação nossa. Ele está se utilizando de todos os meios para que nós nos salvemos. Mas aqui entra a questão do livre-arbítrio, a liberdade. Deus bate na porta do coração, a pessoa não abre. E Deus não vai forçar. E uma vez que Deus não força, porque Ele não quer que ninguém se volte para Ele de má vontade, tem que existir abertura de coração para que a pessoa, para que a palavra de Deus semeada entre no coração dela. Mas uma vez que a pessoa não quer, Deus vai deixando. E aí entra o sofrimento de Deus, porque Deus queria a salvação deles e eles não querem. Que foi o que aconteceu com os fariseus? Eles não abriram o coração, frustraram tudo aquilo que era o plano que Deus tinha de salvação para eles. Mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo: mas felizes sois vós, porque vocês ouviram. Você tem ouvido, você tem lutado, você tem feito de tudo para que essa salvação ela vá se renovando cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, repito, a tristeza dos nossos que não querem ouvir.
Vamos continuar rezando, vamos continuar pedindo, porque enquanto houver vida, há esperança. Não podemos perder a esperança. Se você convida essas pessoas para ir no encontro, para ir numa missa, e elas não querem, e elas já até disseram para você, pare de rezar por mim que eu não quero, eu não preciso das suas orações, do jeito que eu estou está tudo bem, e na verdade não está, você não vai forçar mais. A sua função agora é de interceder, pedir. Quando você for na missa, você reza. Quando você estiver rezando o seu terço, você coloca pela intenção desta pessoa e assim as coisas vão acontecendo. Eu quero terminar com um fato. Uma mulher rezava constantemente pela conversão do esposo. Mas o esposo não queria que ela fosse na igreja. É tipo daquelas pessoas que não entra no caminho da salvação e não quer deixar outro. Mas a esposa, ela persistia e ela ia. Ia na missa, ia no grupo de oração. E um dia, ele não quis permitir que ela fosse. Ela disse, eu vou sim, porque lá eu quero rezar para que você possa um dia ir comigo, para que um dia você possa se encontrar com o Senhor. Eu não deixarei de rezar pela sua conversão. Passado alguns tempos, alguns anos, aquele homem se converteu. Ele abriu o coração para Jesus. Não vamos esmorecer, vamos continuar rezando. Porque infelizmente estão com o coração duro, mas um dia, com a graça de Deus, abrirão o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Não percamos a esperança.